Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Gostaria de iniciar o vídeo de hoje solicitando a alguns alunos dessa turma que ainda precisam entrar em contato comigo, porque estão com ausência de notas, né? Pessoal, para essa semana, então, atendendo ao pedido de duas alunas dessa turma, né, nós vamos assistir. Antes disso, vamos relembrar o nosso conteúdo e fazer uma breve explicação. Nós iniciamos o estudo do capítulo 7, falando sobre as transformações do campo, Estados Unidos, Canadá, México, né? Então, relembrando um pouquinho a respeito das transformações. Nós podemos observar que no território americano, mais especificamente na região da América Central e América do Norte, o pessoal ou a população, para poder estar produzindo nos solos, eles precisaram desmatar muitas áreas, né? Então, esse é um aspecto negativo. Desmatando essas áreas, o habitat de diversas espécies, né, foi obviamente prejudicado, reduzindo assim a quantidade de animais silvestres, o número de florestas, as extensões territoriais de matas nativas, né? Mas em contrapartida, pensando na qualidade de vida e bem-estar da população, com essas áreas desmatadas, os solos ficaram mais planos e teoricamente preparados para receber sementes e plantações. Sendo assim, possibilitou uma observação melhor e estudo do solo, ou seja, eles conseguiram chegar à conclusão de que o solo era bom, de que o solo era fértil, de que poderia estar produzindo e também relacionar qual tipo de semente se reproduzia melhor em qual território ou em qual tipo de clima a área produzia mais. Então, aqui nós podemos alavancar como um ponto negativo que o ser humano é indicado como o principal agente transformador da natureza, tá? Obviamente que eu não consigo acreditar, que todas essas mudanças que ocorreram para que houvesse um desenvolvimento econômico e agroindustrial, foram pensados em devastar e acabar com o meio ambiente e o habitat de diversos tipos de animais. Mas eu acredito que foi pensando na qualidade de vida, em melhores formas de produzir, em formas de acelerar o processo de produção para alimentar a população, abastecendo o mercado interno e externo. Então, são diversos tipos de fatores. Dentre todos os países que fazem parte da América, nós destacamos aí os Estados Unidos, o Canadá e o México. Dentre essas principais regiões, quando nós falamos dos Estados Unidos, nós podemos destacar o que nós estudamos como o processo de colonização. Lembra que a prof fez lá alguns slides falando somente dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos saiu ganhando em questões de guerra, em questões de produção, de abastecimento mundial, em questão de território, que ele avançou em direção ao México por disputas de terras e acabou ganhando, ou seja, já ampliou ali o seu território, né? No quesito pós-guerra e guerra, os Estados Unidos não foi palco de grandes guerras, a não ser pequenos conflitos, ou seja, enquanto outros países, por exemplo, europeus, estavam lá se matando e destruindo o que estavam construindo, os Estados Unidos ficou produzindo e abastecendo esses países que estavam em guerra, erguendo diversos tipos de países que estavam caídos, sendo solidários, o que desde então já foi gerando dívidas. Nós temos hoje os Estados Unidos como uma das maiores potências mundiais, obviamente, o grande desenvolvimento industrial, e agro é bem importante e bem relevante quando nós falamos dos Estados Unidos, tá? Porque eles cedeiam diversas empresas onde os países menores produzem e enviam para lá os produtos para que as indústrias dos Estados Unidos possam estar
industrializando esses produtos e retornando para o seu país de origem, de produção, para que a população possa estar comprando esse produto depois de ele ser industrializado. No Canadá, nós podemos observar o solo, o relevo, solo fértil, relevo. Inclusive, nós podemos citar o Canadá como um dos principais produtores de soja no mundo, né? A alta produção agrícola no Canadá. E outra coisa, e um fator muito importante que o Canadá tem, é a questão das altas tecnologias agrícolas, tá? Então, se nós falarmos de um quesito de produção e tecnologia aqui na América, não tem como não citar o território do Canadá. Tá? Eles produzem muito e eles investem pesado em altas tecnologias para a produção agrícola. O México também tem um destaque, porém, dentre os três núcleos que nós acabamos de falar, Estados Unidos, Canadá e México, o México é o que apresenta o maior déficit na produção, tá? Por quê? As produções são comunitárias, o pessoal utiliza do método da policultura, lembrando que o seu cultivo e a sua produção nem sempre abastece o mercado interno e mais o mercado regional do que todo o território e lida com poucas exportações. Tá? Então, nós diríamos que o México seria o país economicamente e agroindustrial menos desenvolvidos. Nós podemos citar aí também o Brasil, podemos citar alguns fatores como os blocos econômicos, como o Mercosul aqui para a América Latina, que possibilita diversos tipos de produção, que possibilita diversos tipos de relações internacionais, de comércio, de exportação e importação de produtos. E vamos citar também a nossa região sul, falando de nível brasileiro agora de produção agroindustrial. É impossível não citar a nossa região, que é a região sul e a região do centro-sul, que abriga aí as maiores indústrias, que abriga aí os maiores territórios e produção de cultivo do solo, né? E a nossa região aqui. Galerinha, vamos para a atividade então? Com base no capítulo 7, realize um mapa mental. Aqui a prof tem um exemplo das palavras-chave. Eu quero que vocês partam de políticas agrícolas e agronegócio, territórios, agronegócios e Estados Unidos. Tá? Vocês vão fazer esse mapa mental com essas 4 palavras bases. Vocês já sabem realizar um mapa mental e o conteúdo está no capítulo 7. Ok, galerinha? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Depois que vocês realizarem essa atividade, mandem foto para a prof, ok? Beijos!